Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre o Banco Banrisul. Vou trazer para vocês uma atualização do banco, até para a gente avaliar como que foi esse último trimestre e também nós vamos entender melhor os descontos atuais do Banco Banrisul para quem quer receber 6% de dividendos. Pois bem, vamos lá então. Mas antes, já deixa seu like e também a sua inscrição aqui no canal. Vamos lá então analisar o Banco Banrisul, passando primeiramente pelos resultados, tá, pessoal? Onde nesse trimestre nós enxergamos uma queda analisando o terceiro trimestre de 24 com o segundo trimestre de 24 e um aumento de 54% aproximadamente, analisando o terceiro trimestre de 2023. Se a gente for analisar o resultado na prática mesmo, ele foi inferior a 197, seguindo muito o padrão do segundo TRI de 24 com o terceiro TRI. Pegando os 9 meses de 23 e comparando com os 9 meses desse ano, tivemos um aumento de 11,5%. E agora, se a gente faz uma análise em cima do seu ROI, enxergamos um aumento desses 9 meses de 23 para os 9 meses de 24, um aumento analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24 e já uma queda analisando com o segundo trimestre de 24, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai analisar esse histórico do ROI, até para a gente compreender como que está o banco nesses últimos anos, nos últimos trimestres, né? Passando para sua carteira de crédito, pessoal, aqui a gente pega a diversificação da empresa nessas carteiras. O destaque ficou para as pessoas físicas e para a segunda colocação, o rural. Quase metade da carteira de crédito em setembro de 24 ficou para as pessoas físicas, tá? O segmento rural tem 23% aqui. Para as pessoas físicas, o destaque ficou para o crédito pessoal, que teve um aumento aqui de quase 40%, tá? Para as pessoas jurídicas, as contas devedoras foram os destaques aqui do banco. Se a gente pega a qualidade de crédito agora, o índice de inadimplência superior a 90 dias teve um aumento aqui, tá? Se a gente pega um comparativo com o setembro de 23, podemos separar um aumento bem expressivo, focando especificamente para as pessoas jurídicas. Então vamos ficar de olho nesse ponto nos próximos trimestres também. As despesas administrativas agora tiveram um aumento analisando trimestre por trimestre e também anualmente falando, tá? Então é mais um ponto aqui que acabou crescendo no banco, mas nesse caso de forma negativa. As receitas e prestações de serviços cresceram nesse trimestre, tanto trimestralmente falando, do terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24, como também anualmente, tá? Os 9 meses também teve esse aumento aqui de quase 9%, sendo bem interessante. Para a gente finalizar e já partir para os seus indicadores, pessoal, até para a gente analisar como que está a situação atual do banco e os seus descontos, o índice de Basileia está a 17,9, um índice muito interessante aqui juntando o compilado total. Passando para os seus resultados, pessoal, agora a gente conversa sobre as suas projeções de preços. Antes, importante sempre ressaltar aqui que esse conteúdo não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Iniciando agora a análise dos seus indicadores, a margem líquida, pessoal, teve uma queda nesses últimos trimestres, tá? Nesses últimos anos, levando em conta aqui essa análise. Reparem que desde 2020 vem acontecendo essa queda. Essas margens mais apertadas atrapalham o rendimento do banco, tá? Acabam atrapalhando o crescimento, a rentabilidade do banco. Bom, pessoal, mas agora vamos conversar sobre os dividendos do Banco Banrisul. Dividendos que acabaram tendo uma queda em 2024. Tivemos as situações das enchentes lá no Rio Grande do Sul que acabaram atrapalhando bastante aqui, tá? O histórico aqui dos seus dividendos são bem interessantes, levando em conta os 10 anos. Tem meses, aliás, desculpem, tem anos, tem períodos de pagamentos mais inferiores, e a partir desse ano, o banco já tinha anunciado que iria reduzir o seu payout de 50% para 40%, tá? Isso acabou também afetando aqui, além também da situação das enchentes. O payout nesse momento, se a gente pegar o histórico aqui de 10 anos, fica em 40% aproximadamente, que é o que o banco pretende pagar, beleza? Isso já está até dentro do regulamento, conforme eu disse para vocês, foi anunciado em abril de 24. Sobre questão de pagamentos, igual eu disse para vocês, o banco teve uma redução nesse ano quanto aos seus pagamentos. Se a gente faz um comparativo com 2024 versus 2023, percebam que os pagamentos ficaram inferiores, tá? Tanto o primeiro pagamento, que costuma ser
anunciado em março e abril, como também o pagamento de junho, tá, pessoal? Além também de setembro, tá? Esqueci de comentar aqui. Então foram pagamentos inferiores analisando os outros anos. Pode acontecer um pagamento ainda no final do ano. Quando eu digo pagamento, eu digo um anúncio de Datacom, beleza? Mas em 23 não aconteceu. Vamos aguardar, beleza? Por conta dessa queda de dividendos nesse ano, nos últimos 12 meses aqui, o histórico acaba ficando com uma margem de segurança negativa de 25%. Só que se a gente pega e estende esse histórico para 3 anos e 5 anos, esses resultados aqui de margens aumentam, tá? Mas reparem que não fica tão elevado assim. Até mostrando para vocês, na piscina do dividendos do scanner da bolsa, percebam que o histórico, em um ano, o banco trabalhou em momentos atrativos, com a possibilidade de você receber dividendos acima de 6%. Em 3 anos, também teve resultados positivos aqui nesses últimos 4 anos, e em 5 anos também tivemos esse mesmo padrão. Só nesse atual momento, levando em conta os 12 meses, que não se encontra dentro de margens pelo menos de 6%. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a região que seria interessante os preços caírem, por exemplo, para vocês receberem 6% de yield, caso esse dividend yield não suba em 2025, por exemplo, tá? Importante ressaltar isso. Bom, eu trouxe também aqui o valor intrínseco de Graham. Eu prefiro fazer uma análise em cima de preço teto para essas empresas do setor financeiro, mas só por curiosidade, o preço justo desde 2016 opera acima do valor de BRSR6, tá? Tem um desconto aqui, mas percebam que esse desconto acontece há mais de 10 anos. Isso acaba afastando um pouco essa análise, né? Lembrando também, pessoal, para quem gosta de acompanhar essas análises mais técnicas e também identificar momentos de compras e vendas, vou deixar o link aqui embaixo do scanner da bolsa, tá? Tanto aqui embaixo como também o QR Code aqui em cima para vocês entrarem e acessarem lá o site, beleza? Muito bem, pessoal, vamos então agora para a parte técnica de BRSR6. Eu vou focar no ticker com o final 6 aqui, tá, pessoal? E vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês aqui o histórico do BRSR6 desde os anos próximos a 2008, tá? Percebam que a tendência, apesar da volatilidade, é de alta, mas isso vai depender muito do momento que você entra no banco. Se você entra no banco em momentos mais de baixa, você consegue ter um retorno interessante. Agora, se você entra em momentos mais de alta, o retorno não é tão positivo assim. Então é importante você sempre analisar essa situação, pessoal. Momentos de altas e de baixas. Se o banco está muito em alta, no seu histórico demonstra que ele não consegue se manter, tá? Quando entra momentos mais negativos da economia, por exemplo. Sobre a situação atual agora de BRSR6, desde 2018, aqui pegando esse gráfico ampliado, temos algumas regiões importantes para a gente se atentar, tá? Reparem que essa região aqui, a partir de 2023, demonstra que o banco trabalha numa alta, né? Engrenou uma tendência de alta, aqui uma continuação de uma tendência a longo prazo, né? Porém, esses momentos mais negativos que o banco passou recentemente por conta das enchentes, agregando também essa situação macro que estamos passando, além também da economia aqui do Brasil, o banco vem trabalhando mais de lado. E eu estou acompanhando de perto para que lado BRSR6 vai caminhar. O banco, nesse momento, pessoal, ele está numa retração de Fibonacci desse movimento de alta, que fica bem próximo a 10,75. Se vocês separarem, vejam que em 3 momentos ele não conseguiu ultrapassar. Apenas aqui teve alguns rompimentos, mas não conseguiu se concretizar. Fora isso, temos uma outra região de pico anterior que favorece esse suporte de Fibo, tá? Então eu estou muito atento a esse ponto, pois caso rompa, pode vir caminhar em uma tendência de baixa, tá? Mas por enquanto a gente tem que aguardar, até porque a média dos preços dos últimos 20 meses segue em alta, tá? Que está próxima a 12,17. Então isso pode demonstrar que o banco trabalha mais lateralizado. Não tem como a gente garantir algo aqui ainda. São probabilidades, tá? Agora, pessoal, caso o banco tenha uma situação mais de alta, vejam que o ativo ele tem uma região muito forte aqui de resistência, muito por conta dessa retração de Fibonacci, que fica em 50 e 54, e além dessa região, temos uma projeção
a 15,38, que é praticamente na mesma região. O banco tentou ultrapassar essa região, os preços no caso, e não conseguiu ultrapassar. Então, uma região de resistência muito importante aqui. Por isso eu disse para vocês que o banco segue nessa região, tá? Caso o BSRR6 consiga ultrapassar essa região, podemos dizer que o banco pode vir buscar os 16,27 e os 17,09. Mais acima temos uma outra região muito importante, que é uma região de projeção de Fibonacci de movimentos anteriores aqui, tá? Mas para a gente projetar uma alta aqui, os preços vão ter que se elevar aqui também, tá, pessoal? Então vamos aguardar, tá? Analisando agora o cenário mais de baixa, caso realmente rompe os 10,75, pode vir buscar os 8,40, tá? Que é uma região de projeção de Fibonacci, desse movimento aqui, tá, pessoal? Então é importante ficar atento a isso. Essa região você já conseguiria chegar próximo a 6% de dividend yield, caso os mesmos dividendos de 2024 se projetem para 2025. Então, vamos ficar de olho nesse ponto também, tá? Nesse caso, essa região que eu deixei demarcado aqui, próximo aos 8,40, dos R$ 9,00 até os 7,90 aqui, é muito importante, pois se a gente pegar o histórico completo, reparem que é uma inversão de polaridade aqui muito importante, tá? Pegando resultados de 2011, além também dos últimos resultados de 2020, 2021, 2022, tá? Então vamos aguardar qual será os próximos passos aqui de BRSR6. Estamos em uma região muito importante aqui, tanto até que já desenhou um pivô de baixa. Mas igual eu disse, essa média móvel vem interrompendo esse padrão mais baixista. Vamos aguardar, beleza? Caso o ativo ultrapasse essa região dos 8,40, pode vir buscar os 6,40, que é uma outra região de Fibonacci, além de encontrar também o canal de alta do movimento maior aqui, que seria bem nessa região, tá, pessoal? Mas aí, nesse caso, os resultados vão ter que vir mais negativos e as perspectivas vão ter que ficar bem negativas também perante a economia, por exemplo, tá? Segundo algumas casas de análises, a tendência é que os resultados do Banco Banrisul melhore no próximo ano, por exemplo. Até trazendo uma análise mais a curto prazo, pegando o seu gráfico semanal, vejam que estamos numa região realmente muito decisiva aqui, tá? Numa semana decisiva. Nessas próximas semanas a gente vai acompanhar se vai ter um retorno ou se vai ter uma continuação de baixa. Muito importante aqui. Pessoal, agora comentando sobre os seus indicadores, o PL do Banco Banrisul nesse momento está abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. Isso é bem interessante, tá? Um ponto importante, vejam que 2015, com um cenário bem negativo na economia, trabalhou a 2,8, abaixo desse cenário que nós nos encontramos hoje. Passando para o preço versus as receitas, a gente enxerga aqui um desconto bem relevante nesses últimos 3 anos, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, e bem abaixo da sua média histórica. Ponto importante, a média dos últimos 10 anos fica abaixo de 1. Então, apesar de ser atrativo ativos que fiquem abaixo de 1, quando o histórico do banco, no caso da ação, fica abaixo de 1, a gente considera essa média histórica, tá? O PVP vem seguindo muito esse padrão também. Vejam que nesse momento temos um desconto bem relevante aqui, está bem abaixo de 1, mas a média também trabalha, nesses últimos 10 anos, abaixo de 1, pessoal. Então é importante destacar isso. Apenas em momentos mais positivos o banco trouxe resultados acima de 1 aqui no seu PVP, ou seja, uma elevação nos seus preços. Um outro padrão que a gente tem que analisar, que segue a mesma análise, é o ROI. Com o ROI mais negativo, uma performance na rentabilidade mais negativa, os preços acabam também ficando mais estagnados. O mercado acaba precificando o ativo de forma mais negativa, por exemplo. Tá? Vejam que de 2019 para trás o banco tinha uma performance melhor do que nesse momento. Isso acabou afetando esses outros indicadores que eu trouxe para vocês aqui, beleza? O que seria bacana aqui? Se esse ROI se elevasse e o PVP continuasse nesse patamar, beleza? Mas logicamente que o mercado já iria acompanhar esse movimento. Sobre o seu índice de Basileia, temos um índice bem interessante, teve até uma melhora desde 2021, tá? Igual eu trouxe para vocês. O VPA vem crescendo, seguindo muito a questão do seu patrimônio, e o LPA vem tendo altas e baixas, seguindo muito o seu lucro, tá? O LPA aqui nesse caso provavelmente vai sofrer um pouco se a gente pega os resultados na prática mesmo, fazendo uma análise do seu lucro líquido versus despesas, tá? Bom, sobre a questão de rentabilidade, pessoal, se a gente pega de 2 anos, o banco até trouxe uma performance interessante, mas em 10 anos aqui,
o resultado acaba ficando um pouco mais negativo fazendo uma comparação com o Ibovespa e o CDI, tá? Isso demonstra a questão de você saber o momento certo de entrar nesse ativo. Apesar de ser um bom pagador de dividendos, se você não comprar no momento certo, você acaba pecando na rentabilidade aqui. Acho que é importante você saber o momento certo de entrada, tá, pessoal? Caso contrário, você pode ver sua ação ter uma rentabilidade próxima à poupança, por exemplo, tá? Então eu diria aqui que um ponto para vocês se atentarem em Banco Banrisul, em BRSR6, seria quanto ao time de entrada, beleza? Esse time precisa ser levado em consideração quanto à alta, com o momento de alta do banco, e os descontos dos seus indicadores e as suas perspectivas também futuras. É um banco muito pequeno ainda, tá, pessoal? Ele se encontra no Rio Grande do Sul e a perspectiva é de que ele se mantenha lá, tá? Não tem ideias, pelo menos nesse momento, de progressão para outras regiões. Um banco que tem um número total de papéis de 408 milhões. Para quem gosta, temos tag along de 100% aqui. Vou deixar aqui no lado para vocês também uma análise que eu fiz do Banco ABC, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui.